Você sabia que tem 3 tipos de prescrição no direito penal? O meu nome é Giovana Gersel, eu sou advogada criminalista da Lima Nunes e Volpatti e eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre prescrição no direito penal. A prescrição no direito penal existem 2 gêneros. Existe a prescrição da pretensão punitiva, que seria a pretensão do Estado vir a julgar uma pessoa. Então é a prescrição que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença. E existe a prescrição da pretensão executória, que é quando o tempo que o Estado tem para fazer cumprir a execução dessa pena, ou seja, quando a sentença já transitou em julgado. Primeiramente eu vou falar da pretensão da prescrição punitiva. Pois bem, o artigo 107 do Código Penal, ele estabelece quais são as modalidades de extinção de punibilidade, e a prescrição é uma delas. E por que existe a prescrição? Porque é uma forma de pressionar o Estado a resolver as questões jurídicas mais rápido, porque senão as pessoas seriam processadas a vida inteira e ficaria anos e anos e anos sem solucionar os casos. Nós já sabemos que hoje em dia já demora bastante para você conseguir solucionar os casos, principalmente em direito penal. Então, se não houvesse essa modalidade de prescrição, os processos ficariam ad eternum, digamos assim. Então, quando ocorre a prescrição, ocorre todo o julgamento e ocorre todo o direito do Estado de punir aquela pessoa. No artigo 109 do Código Penal, ele estabelece qual que é o tempo de prescrição para o tempo de pena que essa pessoa vai ter de acordo com um determinado crime. Então, a prescrição da pretensão punitiva, ela ocorre antes do julgamento do crime. E ela utiliza como parâmetro a pena máxima abstrata do crime que foi cometido. Eu vou explicar melhor. Vamos supor que João está sendo acusado de furto. A pena máxima do furto é 4 anos. Então, essa seria a pena máxima em abstrato. Abstrato porque aqui a gente não está falando do furto do João especificamente, com todas as especificidades do caso dele. Um furto qualquer pode chegar até 4 anos, então é esse prazo de 4 anos que a gente utiliza quando você vai ver a prescrição da pretensão punitiva, certo? E aí, quando você vai no artigo 109 do Código Penal, você vai ver que para crimes com penas máximas de 4 anos, a prescrição é de 8 anos. Ou seja, o Estado tem 8 anos para julgar o caso do João. Se em 8 anos não tiver denúncia e não tiver julgado e nada, vai ocorrer a prescrição da pretensão punitiva. Então não vai nem poder começar o julgamento depois que esses 8 anos aconteceram, principalmente depois da denúncia. Agora eu vou falar do segundo gênero de prescrição, que é a prescrição da pretensão executória, que é depois de prolatada a sentença. Esse gênero ainda divide em 2 modalidades, que tem a prescrição intercorrente, que é durante o processo, e a prescrição retroativa, que é quando já houve o trânsito em julgado. A prescrição da pretensão executória, ela se baseia na pena em concreto, ou seja, quando a pessoa já foi condenada. Então vamos ver o João. Esse mesmo João, no fim, o juiz decidiu que ele vai ter uma pena de 1 ano pelo furto. Então agora, você, advogado, ou você, estudante, você, réu, que quer saber sobre a possível prescrição, você vai no artigo 109 do Código Penal e você vai ver qual que é o prazo de prescrição para crimes com penas máximas de 1 ano. É 4 anos. E aí, como é que ocorre a prescrição intercorrente? A prescrição intercorrente é do tempo da denúncia para o tempo da sentença transitada em julgado, não pode passar mais de 4 anos. Se passar mais de 4 anos, ocorreu a prescrição intercorrente. A retroativa é similar, mas a retroativa você analisa depois que já acabou o processo. Então você vai ver que se ocorrer uma denúncia em 2019, o trânsito em julgado tem que ter ocorrido até 2023, porque se for em 2024, você vai poder falar que prescreveu. Qual que é a diferença principal na prescrição intercorrente da prescrição retroativa? É o tempo do processo. Então, se você é um advogado e você acabou de pegar um cliente que está com um processo em curso, você vai analisar a prescrição intercorrente, porque você ainda está no curso do processo e você vai ver se já ocorreu essa prescrição. Às vezes, você pega um caso de alguém que, por exemplo, está cumprindo a pena, ou seja, já teve
a sentença em trânsito em julgado. Só que a pessoa não analisou se tinha algum fato de prescrição. E aí, normalmente, são nesses casos que você vê que teve uma prescrição retroativa. Quando chega um cliente para você de um caso que ele já teve esse julgamento e você analisa que realmente prescreveu. Então, você consegue pedir a prescrição. Então, os casos de prescrição, eles sempre precisam ser muito bem analisados. Você vai ter que analisar não apenas as datas, mas você tem que analisar as causas de interrupção de processo e as causas de suspensão de processo. A suspensão do processo suspende numa data e continua a contar daquela data. Agora, a interrupção do processo, quando ocorre uma das causas de interrupção, o processo começa a contar do zero. Então, por exemplo, o recebimento da denúncia é uma causa de interrupção. A partir do momento que você recebe a denúncia, a prescrição volta a contar do zero. Por isso que na prescrição intercorrente, na prescrição retroativa, você conta o prazo a partir da denúncia até a sentença em trânsito em julgado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me enviar um direct, o link do meu Instagram vai estar na descrição abaixo. E compartilhem esse vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Prescrição intercorrente é uma matéria extremamente importante na OAB, principalmente para quem vai fazer a segunda fase de direito penal. Até mais!